Bom, gente, bom estar aqui de novo, mais um ano, casa cheia. E obrigado, Roberto, tá, pelo convite mais uma vez. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu tenho que ficar olhando para trás toda hora e me dá torcicolo. Então, eu vou tentar ver se eu consigo trabalhar aqui. O som está legal? Porque eu aqui estou com um pouco de eco. Ok. Bom, o objetivo de hoje, tá, é falar um pouquinho sobre agilidade, métodos ágeis e tudo que envolve esse ecossistema, tá, e arquitetura. E que eu vejo muito quando eu estou visitando as empresas, como sendo visto como coisas que não se misturam. Não, a gente não precisa de arquitetura não, porque a gente tem ágil. Ponto final, eu pego minha pastinha e vamos embora. Tá certo? E fico esperando a hora que ele vai me chamar de novo, porque isso não é verdade. Tá certo? Métodos ágeis não significam que você não precisa de arquitetura. Isso já foi até falado bastante aqui hoje. Mas vamos tentar ver se eu consigo detalhar um pouquinho. Para quem ainda não me conhece, tá certo? Minha empresa chama Centos. Minha especialidade, como o Roberto falou, dentro da arquitetura corporativa é Archimate. E eu também trabalho com gerenciamento de decisões, engenhos de regras, essas coisas. E a minha origem é de análise de negócio. Na verdade, minha origem vem lá desde 1974, então assim, eu já estou meio pré-histórico, né? Assim, para achar a minha origem, está precisando de arqueologista. Mas, de qualquer forma, eu me defino como um analista de negócio que está fazendo a arquitetura corporativa. Trabalhei muito tempo em negócio. Já fui técnico, já fui negócio, hoje eu faço as duas coisas. Para quem tiver interesse, está aí meu currículo, meus dados de contato e por aí afora. E o que eu queria começar falando sobre como que nós enxergamos a mudança. Tá? A gente tem uma frasezinha meio sutil, tá, de dizer que, olha, se vocês estão achando que a mudança hoje está muito rápida, ela nunca vai ser tão lenta como está hoje. Tá certo? O que quer dizer que a mudança só vai acelerar, só vai ficar cada vez mais rápida, só vai ficar cada vez mais demandante. Não tem saída para isso. O Cristiano falou das 500 maiores empresas, e esse é um gráfico que mostra mais ou menos isso. Qual que é o tempo de vida médio das empresas dentro da SP500. Tá? Que já foi na faixa de 60 anos, uma empresa ficava lá na SP500. Hoje, se ela consegue ficar 15 anos, ela pode se dar por satisfeita. Tá? Os ciclos são aí, você citou também a Facebook, é a mesma visão que eu tenho. Eu imagino que em 5 anos o Facebook é tão relevante quanto foi o Orkut quando o Facebook começou. Ninguém mais vai ter Facebook, aliás, praticamente ninguém mais tem Facebook hoje. E o próximo, talvez daqui a 10 anos, seja o Instagram, e o próximo depois seja qualquer outro que ainda vai aparecer, mas o fato é que os ciclos são cada vez mais curtos. Então, se as coisas mudam o tempo todo, tá certo? A gente tem que ficar bom nisso. Tá? A gente tem que ser bom em mudar. Mais do que ser bom em algo, você tem que ser bom em ser mutável. Tá? Tem uma frase que eu uso do Darwin, que fala que não são as espécies mais fortes ou as mais inteligentes que sobrevivem, são as que se adaptam à mudança. E tá certo? Toda análise que você vê falar da evolução né, na Terra, na natureza e tudo mais, é isso. Espécies que são capazes... O ambiente era úmido, ficou seco. Espécies que não se adaptam perecem. Espécies que se adaptam a viver num ambiente seco. E continuam sobrevivendo. Mudam, de repente, 1 milhão de anos depois, não tem nada a ver com ela mais, como ela era antes, mas ela está sobrevivendo. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que essa ideia da mudança cíclica, vamos chamar assim, ou das grandes mudanças, e eu incluo aqui o que boa parte das empresas acha que é uma transformação digital, é um one-off project. Tá? Hoje decidimos ficar digital. Daqui a algum tempo, seremos digitais. Mudamos de patamar.
Tá? Eu acho isso completamente fora de lógica hoje. Tá? A mudança hoje tem muito mais essa cara. Muda aos pouquinhos. Muda o tempo todo. Tá certo? Porque não dá para saber, num projeto de 5 anos de transformação digital, que mundo vai estar aqui daqui a 5 anos. Dá para saber que o mundo vai estar no ano que vem, e olhe lá. Então eu tenho que mudar para o mundo de hoje. Eu tenho que mudar para daqui a 6 meses. Os projetos têm que ter ciclo de vida curto. Tá? E, nesse sentido, eu já começo a falar de agilidade. Gente, a empresa tem que ser ágil nessa mentalidade que a gente tem do ágil. Tá certo? Na mentalidade de que a gente tem que abraçar a mudança. Na mentalidade que a gente tem que entregar resultado rápido. Na mentalidade que a gente tem que testar, errar, aprender e mudar de novo. Não dá para ficar fazendo projetos de 2 anos estudando, como eu vejo, porque eu tenho clientes que há 2 anos atrás eu fui lá, tá certo? Não, nós estamos fazendo um projeto ainda para decidir, por exemplo, que ferramenta que a gente vai usar. E 2 anos depois eu volto lá, e aí, vocês compraram a ferramenta? Não, a gente ainda está estudando qual ferramenta a gente vai usar. Eu falei, 2 anos depois, meu? 2 anos para decidir uma ferramenta? E você está querendo ser digital? Tá bom, vai lá. Então, o meu recado, as organizações têm que se tornar cada vez mais adaptáveis. Só para reforçar esses pontos, tá? Então, o ritmo da mudança só aumenta, a tecnologia é, obviamente, parte disso, mas a coisa não é só tecnológica, ela é cultural, alguém falou aqui do efeito da cultura, tá certo? Todo esse processo de uso da arquitetura e de mudança digital é importantíssimo. Tá? Já foi falado isso aqui também. Os clientes, os cidadãos estão cada vez mais indóceis, querendo a coisa cada vez mais rápido. A gente já conversou, eu e o Marco, sobre isso em governo, de facinho e tudo mais. Quer dizer, a coisa é cada vez mais premente. Se você não for o primeiro ou mais rápido, seu concorrente vai ser, e esse concorrente pode ser alguém que você nunca imaginou. Não sei se tem alguém da Localiza aqui, se tiver, depois você me bate lá fora, tá? Mas 2 semanas, alguma coisa assim, saiu uma bomba aí que a Toyota está montando uma locadora. E estão falando que a Fiat vai fazer a mesma coisa. Tá certo? Ou seja, quem tem locadora de carros pode ser que agora, daqui a pouco, vai ter que enfrentar a concorrência do principal fornecedor dele. Tá certo? Não sei se vai acontecer ou não vai acontecer, esse é o X da questão. O que há 1 mês atrás não existia, hoje existe, não sei como é que vai ser daqui a 6 meses. Pressão regulatória constante, a gente está vendo aí LGPD, populando gente desesperada para tentar entender como é que vai inovar e atender a LGPD. Tá certo? Eu, particularmente, acho que não são incongruentes. É um desafio a mais, é uma coisa a mais que você tem que pensar, mas não é incongruente, mas você tem que fazer, não tem jeito. Tá? Então, é o seguinte, caramba, se a mudança é inevitável, abrace a mudança. Seja bom na mudança. E, sendo bom na mudança, seja melhor do que o teu concorrente, que talvez não tenha essa mesma visão. Tá certo? Ou seja, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. Tá? Não tenho dúvida disso. Outra coisa que a gente costuma focar muito quando a gente está falando, principalmente quando estou dando aula ou alguma coisa, tá? É que existem vários aspectos da agilidade. E, em geral, o que eu vejo é as pessoas muito preocupadas com a agilidade do processo. A agilidade do processo é onde entra o Scrum, é onde entram os métodos ágeis, é onde entra toda essa nova forma de trabalhar. Tá? É importante, sem dúvida. Se você não tiver uma agilidade no método, você não consegue atender a segunda, que é a agilidade do sistema. A agilidade do sistema não tem a ver com a forma como você faz. Tem a ver com o resultado que você produz. Tá? O seu resultado tem que ser flexível, ou seja, não adianta nada você fazer um sistema, falando de sistema, mas poderia estar falando de produto ou de qualquer outra coisa, que você faz
usando todos os métodos ágeis possíveis, todas as cerimônias do Scrum. Só que quando o sistema fica pronto, ele é um belo monolito. Talvez até seja todo cheio de microserviços, todo... Mas tenta mudar ele. Ele acabou de ser implantado, um mês depois alguém vira e fala assim, pivotou, vamos mudar tudo. Você fala, opa, peraí, cara, nós não fizemos um sistema para pivotar tão rápido. Então, desculpa, gente, não adiantou nada fazer usando o método ágil. O teu produto continua sendo monolítico. Tá certo? Quem nunca passou por isso, atira a pedra, tá certo? Eu estou aqui para receber. E, por fim, quando você tem essa agilidade nos sistemas, você pode almejar ter uma agilidade no negócio. Aí você pode ter um negócio que pode realmente falar, cara, eu pivoto, meus sistemas mudam junto e meu pessoal consegue trabalhar rápido para pivotar esse negócio todo. Porque senão, gente, eu já perdi a conta de quantos cases eu já vi, alguns a vivo e a cores, outros via cases e tudo mais, de empresas que ficam congeladas num modelo de negócio que 2 anos atrás era inovador. Tá certo? E, de repente, o modelo inovador dele já não é mais inovador, tá certo? E a empresa não tem agilidade para pivotar. Ela continua insistindo no erro, 2, 3 anos depois, você não ouve mais falar. Não vou fazer uma lista aqui da quantidade de startup que eu já vi morrendo pelo meio do caminho por causa disso. Tá? Dá certo em 2 anos, 3 anos, no 4º ano você nunca mais ouviu falar dela. Acabou. Outra empresa entrou no lugar. Tá? Minha opinião, próximo na lista, Uber. O recado aqui tá certo? Ágil não é fazer Scrum. Tá? A empresa ser ágil não quer dizer que ela implantou o Scrum. Tá? Não quer dizer que ela usa métodos ágeis. Até porque você estaria falando de agilidade numa pequena parcela da área de TI. Gente, a gente é importante, mas a gente não é empresa. Tá certo? Não adianta nada, tá certo? Você tem uma área de TI ágil com uma empresa que demora 2 anos para decidir qualquer coisa. Tá certo? Ou, como eu já vi muitas vezes, eu sou ágil no caos. A empresa atira para tudo quanto é lado, tá certo? Mas nós somos ágeis, a gente muda o tempo todo. Você está andando em círculos, tá certo? Em Minas a gente chama massa barro. Falando um pouquinho mais então de agilidade de processo, tá certo? A gente tem já o conhecido, né, a dicotomia entre a cascata e o ágil, tá certo? E uma das coisas que muda, alguém também falou sobre isso aqui, é a mudança do posicionamento do arquiteto. Quer dizer, o arquiteto não é mais alguém, tá certo? O arquiteto é alguma competência que alguém tem. Pode ser alguém dentro do grupo ágil, tá certo? Não tem nada que diga que um arquiteto não pode ser uma competência dos times ágeis, e não uma pessoa especificamente lá na Torre de Marfim. É o modelo que eu defendo. Tá? Arquitetura espalhada pela empresa inteira. As pessoas fazendo arquitetura sem nem saber que estão fazendo arquitetura. Tá? Qual é a diferença do que é hoje? É que as pessoas têm que trabalhar coordenadamente, quebrar os silos, como foi falado aqui anteriormente. Tá? Parar com essa ideia de você julgar projeto de um lado para o outro. Faz o design, depois faz... Bom, vocês já conhecem a ideia. Esse aqui eu vou pular porque vocês já conhecem, tá certo? Essa apresentação ela costuma ser um pouco mais longa e para público que não conhece o ágil, tá? Mas no método ágil, tá certo? Você tem todos esses processos de backlog e tudo mais, mas o que eu acho mais importante nos métodos ágeis é a ideia de que você aprende e que o próximo ciclo vai ser diferente porque você aprendeu algo naquele ciclo. Ou seja, é a ideia de que não só você entrega resultado rápido, mas como você usa isso para aprender como fazer mais rápido da próxima vez, como fazer melhor. E eu acho que a arquitetura usa pouco isso. Eu acho que a gente precisa criar isso na arquitetura. E entender que na arquitetura também a gente tem que criar esse processo de aprendizado contínuo. Tá? E eu vejo isso muito pouco nas equipes de arquitetura que eu vou. Tá? O pessoal fica querendo fazer daquela mesma forma sempre. Outro erro que eu costumo ver muito. Tá?
Vou numa empresa. O que vocês estão fazendo? Estamos montando o metamodelo, ou estamos montando o nosso processo de governança. Volto lá um ano depois. O que vocês estão fazendo? Estão montando o nosso metamodelo, estão montando o nosso processo de governança. Poxa. Faz um metamodelo simples, faz um processo de governança simples, roda durante 3, 4, 5 meses. Tá certo? Avalia, não está bom, melhora, faz de novo, não tenha medo de errar. A gente usa método, a gente fala isso no método ágil e fica com medo de fazer isso na arquitetura. Tá? Pensem sobre isso. Falando de métodos ágeis em arquitetura, tá certo? O SAFe é hoje talvez o método mais usado, dado, me desculpe, o Open Group, tá certo? A demora em atualizar o TOGAF vai matar o TOGAF. Ponto. Tá? Minha opinião, tá certo? Não dá para fazer TOGAF do jeito que ele é prescrito. Tá certo? Não dá para ficar fazendo cada uma daquelas bolinhas em sequência, passando aquela coisa do agora eu fiz a visão, agora eu faço o processo, o negócio, agora eu... Não, cara. Isso tem que ser muito mais rápido. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como é que eu vejo isso. Agilidade sistêmica, tá? Tem a ver com complexidade. Então, alguém estava falando aí dos silos, tá certo? Complexidade tem a ver muito com relacionamentos de tudo com tudo. Todos os sistemas falam com todos os sistemas, tudo fala com tudo, os microserviços todos se conversam, todos os apps falam com todos os microserviços. Cara, não tem como. O fato de ser um microserviço não torna ele necessariamente flexível. Se todo mundo depende de todo mundo, você não consegue mexer um sem atrapalhar os outros. Tá certo? E, de novo, quem trabalha com testes aí, tá certo? Não me deixa mentir sozinho. Em geral, por que os sistemas complexos não são ágeis? Porque você gasta um tempo danado para tentar entender o que você pode mexer. Quem é que não tem em casa um sistema que alguém fala assim, temos que mexer no sistema X? Dá para tirar férias? Tá certo? Porque só para entender como o sistema funciona, dá para buscar o cara que trabalhava aqui 2 anos atrás? Tá certo? Gente, eu escutei isso semana passada, tá? Escutei isso na semana passada, num projeto. Tá? E tinha que mexer num sistema e o cara falou assim, vamos ver quem é que trabalhou nesse projeto há 2 anos, que ainda está trabalhando na empresa, ou que se a gente tem o contato deles, para eles virem cá e explicar como é que o sistema funciona, porque ninguém tem a menor ideia de como o sistema funciona. Tá? Bom, obviamente as mudanças são trabalhosas, você mexe num lugar, estoura erro do outro lado, e existe um estudo do MIT que fala que a cada 25% de funcionalidade que você coloca no sistema, você torna ele o dobro mais complexo. Por quê? Quem já teve filho sabe que um filho é um filho, 2 filhos, são 3 filhos. 3 filhos são 8 filhos. Tá? Porque você tem os relacionamentos entre eles. Ok? Essa coisa é exponencial. Tá? Então, eu tinha 4. Eu tenho 4. Graças a Deus todos já cresceram, agora eu tenho mais os netos. Por que a gente precisa de agilidade, né, de arquitetura nos ambientes ágeis? Tá? Porque normalmente os product owners, tá certo? Nos squads, times, cada um dá um nome que acha que deve, tá preocupado com o requisito funcional da solução dele. Falando dos silos, tá certo? Quem é que não já ouviu numa empresa o seguinte, eu tenho um squad, uma esteira, com o nome que vocês quiserem dar, que cuida disso. Tem outra esteira que cuida daquilo. As duas não se conversam. Tá certo? E, às vezes, a conversa não é só conversar, é fazer as coisas funcionarem em conjuntos. Tá? Sincronizar as coisas. De novo, né? Não me deixem mentir sozinho. Quem é que já não teve que fazer uma funcionalidade numa esteira, porque a esteira que deveria fazer essa funcionalidade não está com isso na prioridade,
Tá certo? Se ele não faz, eu não ando, mas eu é que tenho que andar, tá certo? Então eu também desenvolvo o meu, eu desenvolvo o meu, ele desenvolve o dele, e nem nunca mais, na hora que você vai mexer nessa funcionalidade, tem ela espalhada nos 4, 5 sistemas, tá certo? Usando métodos ágeis. Tá? A arquitetura corporativa, então, tá, ela ajuda a traduzir a estratégia de negócio nas decisões que vão sincronizando esse negócio, e evita, então, eu gostei muito da palestra anterior, esqueci o nome, quando você fala dos silos, tá certo? Eu acho que isso é perfeito. Tá? Então, a arquitetura, também já foi falado aqui, é fundamental para você tentar manter essa complexidade sob controle. Uma das formas que a gente recomenda é fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente chama de arquitetura homem de neve, isso é de um autor chamado Roger Sessions. É bem interessante essa ideia. É de que, sim, você pode ter alguns silos, vamos chamar assim, mas que esses silos têm que estar alinhados com capacidade de negócio, com a arquitetura do negócio. Então, você tem aquele pilar que é coerente, e aí a arquitetura de microserviços é coerente com esse pilar, a arquitetura de dados é coerente com esse pilar, mas você tem uma arquitetura de serviços que torna possível isso conversar com o outro pilar, tá? Sem você fazer 1 milhão de inter-relações entre essas coisas. Tá? Exige um trabalho muito forte em arquitetura de serviços, que é o que o SOA se propunha a fazer nos primórdios dele, tá? Antes dele virar só um termo para uma tecnologia de comunicação entre sistemas. Tá? É a ideia que você pensa em serviços antes de pensar em funcionalidades, antes de pensar em aplicativos, você pensa em serviços. E você organiza seus serviços de acordo com, eventualmente, suas capacidades ou suas áreas de negócio. Falando um pouquinho de novo, sobre SAFe, tá? Uma coisa que é interessante, tá? É o conceito no SAFe do arquiteto Runway, ou pista de arquitetura traduzido para o português, eu traduzo muita coisa para o português, que é a ideia de que você tem, no nível dos programas e dos portfólios, tá certo? Um investimento balanceado entre as várias áreas que orienta e sustenta, tá certo? Via arquitetura, o trabalho dos times ágeis, de forma que você, controlando a complexidade, você tenha, sim, sempre cada vez mais funcionalidades sendo entregues. E evite o que eu vejo com muita frequência, que são times ágeis que começam muito rápidos e depois estola, tá certo? E começa a cair o nível de funcionalidades, tá certo? Porque ele começa a gastar mais tempo consertando funcionalidades antigas ou tentando integrar as funcionalidades novas num desenho que não era flexível do que entregando funcionalidades novas. E aí chega um dia, quem também não passou por isso, tá certo? Alguém vira e fala assim, vamos pivotar o sistema e vamos começar ele do zero? Abandona isso aí. Se fosse um aprendizado para entender como é que ele não deveria ter sido feito, eu concordaria. Tem hora que tem que fazer isso mesmo. O pior é que eles fazem de novo a mesma coisa. E aí entra aquele negócio que eu falei no princípio. Tá? Ninguém aprende com os erros. E a gente pode aprender com os erros na arquitetura. Uma boa forma de começar a detectar isso é usar esse quadro aqui do Philip Kutcher, tá? Na hora que você começar a organizar os suas user stories e os seus requisitos no backlog. Começa a alocar se esse backlog é de funcionalidade, é de arquitetura, é de débito técnico, é de bug. Tá? A ideia desse quadro aqui é que o que é visível é o que o usuário vê. O usuário vê funcionalidades e bugs. É onde normalmente a gente dá mais atenção. Tá? Em geral, o usuário não vê arquitetura, e a arquitetura tem um valor positivo, quanto melhor a arquitetura, provavelmente menos bugs você vai ter, e menos débito técnico você vai ter, que é outra coisa que o pessoal controla muito pouco. Tá certo? Quanto de débito técnico a gente vai colocando nos sistemas. E isso vale a pena quando você cria as histórias de usuário ou cria um backlog futuro para consertar algo que você fez meia boca agora, para poder... o famoso band-aid, tá certo?
cataloga ele como débito técnico, começa a monitorar nas suas histórias quantas histórias tem de débito técnico. Tá certo? O que você está deixando para o futuro? Bom, aí aqui eu vou falar rapidamente. Basicamente, você usar plataformas, tá certo, de negócio e de tecnologia que sejam flexíveis. O que quer dizer, basicamente, usar o máximo possível programação não procedural. Engines de regra, engines de workflow, formulários inteligentes, todas essas tecnologias que são razoavelmente fáceis, e parar um pouquinho de ficar pensando só em programar Java, programar qualquer outra coisa, tá certo? Por definição, gente, reconfigurar um motor de regras ou reconfigurar um motor de workflow é infinitamente mais rápido, tá certo, do que qualquer linguagem de programação que vocês estiverem usando e qualquer metodologia ágil que vocês possam estar usando. Não tenham dúvida disso. Tá? Eu vejo muito o pessoal ainda focando em temos que desenvolver. Complicado. Fechando agora, tá? Como é que você combina a arquitetura ágil com as práticas ágeis? Eu defendo, tá certo, a ideia de que a arquitetura é contínua. Tá? Ela tem que ser feita no tempo certo, e ela tem que ser apenas o suficiente. O que quer dizer que se eu estou na fase inicial do projeto, a arquitetura é altíssimo nível, só para ter uma ideia do que você quer fazer, para onde você vai, e o que você vai impactar. Quando você vai chegando perto da implementação, você começa a fazer arquitetura mais detalhada. Ou seja, a arquitetura é um contínuo. A arquitetura corporativa, elas orientam a evolução do projeto, mas elas não são o projeto. O que quer dizer que não foge dessa ideia de que a arquitetura tem que definir tudo até o mínimo detalhe. Não. No nível de desenvolvimento, o jeito que é hoje, eu acho fantástico. Adoro métodos ágeis na hora do desenvolvimento. Tá certo? Mas a arquitetura é onde você consegue garantir, por exemplo, padrão de conformidade, LGPD. Não é no nível do time ágil que você vai discutir isso, é no nível da arquitetura. Tá certo? Qual é o framework que o time ágil tem que usar para ser compatível com a LGPD, por exemplo? Tá? Isso tem que estar definido. Isso não pode ser cada time ágil vai resolvendo do seu jeito. Está no nível de arquitetura. E aí a ideia de que tem um architecture owner, do mesmo jeito que você tem um product owner, tá? Que é alguém que, dentro das equipes ágeis, ele não precisa ser exclusivo de uma equipe e tudo mais, transmite a visão da arquitetura, provê orientação em termos do que a empresa está definindo como sendo seus padrões, tá? E fornece essas histórias de arquitetura. Histórias de arquitetura é uma ideia de que você, durante o desenvolvimento de uma solução, tem certas histórias que são necessárias, mas não é o usuário que define elas. Tá certo? Alguém tem que ser dono disso. E, em geral, se a gente está num ambiente onde o product owner é quem ele deve ser, que é alguém da área de negócio, ele não tem competência para discutir decisões de arquitetura. Ele não tem nem preocupação para isso. Não tem nem competência para estar discutindo. Tá certo? Então, alguém tem que fazer esse papel. Tá? E esse, para mim, é o papel dos arquitetos e da arquitetura corporativa daqui para frente. Tá certo? Serem architecture owners dentro dos projetos ágeis. Bom, vocês já conhecem o TOGAF, O que eu defendo é alguma coisa parecida com isso, tá certo? É que você, na realidade, tenha ciclos ágeis desde a definição da visão, tá certo? Passando pelas arquiteturas de linha de base, passando pela evolução das arquiteturas-alvo, até chegar nos times ágeis realmente, tá certo? Você tem fluxo de valor paralelo, as coisas vão mudando num nível, vão orientando o nível de baixo, e se o nível de cima muda, o nível de baixo se adapta àquilo, e o nível de baixo se adapta de novo, e você tem essas esteiras, tá certo, de desenvolvimento. Colocando isso um pouquinho dentro do SAFe, fica mais fácil. Tá? A estratégia orienta o portfólio, os portfólios orientam as soluções, tá? E programas, eventualmente o SAFe junta essas duas fases, dependendo do tamanho da empresa, que orientam as equipes. Você tem um resultado funcional.
Em função desse resultado, você tem um loop de feedback, você dá um feedback para o programa do que foi feito, quais os problemas que tiveram, quais foram os impedimentos que houveram, e você tem uma retroalimentação até lá em cima, e depois isso fica contínuo. Tá? Obviamente, nós estamos falando de ciclos diferentes. Provavelmente o ciclo de portfólio, sim, é um ciclo que normalmente é 1 ano, 2 anos, dependendo da empresa, 3 ou mais. Tá certo? Mas ele é contínuo. Se o mercado muda, ele muda, não tem que esperar o prazo. Mas os ciclos normalmente são longos. Ou pelo menos a linha de visão é longa. Nível de solução, talvez a gente esteja falando de 1 ano. Quais são as soluções que a gente vai implementar no ano que vem? Não é difícil. Normalmente você consegue ter essa visibilidade. No nível de programa, provavelmente você está falando em o que eu entrego a cada 3 meses. Qual que é o meu roadmap para o ano? E eu vou entregar isso no primeiro trimestre, isso no segundo, isso no terceiro. Obviamente, mudou o mercado, mudou lá em cima, muda tudo. Tá? E no nível de equipe, você provavelmente vai estar trabalhando aí com 2, 3 semanas, como é comum no ágil. Aqui tem algumas ferramentas que normalmente eu te recomendo, tá? Gerenciamento de portfólio, modelo de arquitetura para gerenciar esses roadmaps, para sincronizar os diversos times, tá certo? Eventualmente até um pouco de arquitetura dentro dos times, sim, dá para fazer. Eu trabalho com o Archimate consegue modelar lá no nível da infraestrutura, se for preciso, tá certo? Mas é quando precisar e não lá no início do projeto, tá certo? O que implica da gente... O ideal é que você tenha uma ferramenta que seja flexível o suficiente para esse negócio você crescer ao longo do tempo, tá? E conseguir manter esse sincronismo. Mostrando como é que isso é em Archimate, tá certo? Você modela os stakeholders com os temas estratégicos, vem desdobrando isso em épicos, features, stories, e quem é que vai entregar essa story. Eu trabalho muito dentro do Archimate usando serviços para poder conectar isso, ou seja, a história tem que entregar um serviço, e aí, a partir daí eu defino o que é que vai... quais as funções e os aplicativos que vão precisar disso. Em cada um desses níveis, você tem os vários backlogs, tá certo? Orientando como que essa coisa vai sendo desenvolvida, o que gera os vários platôs, releases, sei lá, momentos no tempo. Dá para modelar quais são os times, ou seja, em todos os níveis, né? Dá para modelar quem são as equipes que estão modelando essas coisas, quem são as pessoas que estão envolvidas, como é que esse negócio funciona, quais são as capacidades que elas precisam ter, quais são as capacidades que os projetos demandam, qual é o orçamento que você tem. Dá para modelar tudo no Archimate. Fechando, o ambiente muda cada vez mais rápido, não se adaptar não é uma opção. Agilidade não é um problema de desenvolvimento de software, é um problema corporativo. A arquitetura é indispensável para ter essa agilidade sustentada. Gente, uma coisa que eu gosto de falar, se vocês estiverem achando que a arquitetura corporativa da empresa de vocês está engessando a empresa, o problema é da tua equipe, não é da arquitetura. Tá? Use modelos para suportar e analisar melhor a agilidade. Implementar novos métodos, pensar nessa ideia de processo de aprendizado ágil. Gente, começa a usar. Não deu certo, pensa por que está errado, muda e faz de novo. Aprenda com o tempo. E acho que é o meu recado principal. Tá? A principal responsabilidade da arquitetura e dos arquitetos. Promover a colaboração entre as áreas, promover a coerência entre as áreas. Se vocês conseguirem fazer isso, tá certo? É um sucesso. Algum material que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, para quem tiver interesse. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Archimate, no final do mês, 30 e 31, eu vou estar fazendo um curso aqui em São Paulo e vai ter transmissão ao vivo e a cores. Quem vier amanhã nos workshops, eu estou fazendo um workshop de modelagem de modelo de negócio Canvas, Business Model Canvas, usando Archimate. Vou sortear 2 vagas no curso de Archimate para quem vier no workshop amanhã, portanto, tá, espero casa cheia, ok? E muito obrigado.